Luciferiano SURCRY. Luciferiana e magia satânica. 2. Feitiçaria luciferiana. Por Michael W. Ford. Actia Sequirarimanius. Ilustrado por Elda Isela Ford. Publicado pela Sukyabas Publish. PO Caixa 926.344. Houston, TX 77.292. Estados Unidos. E-mail, nastoter@aol.com. Copyright Michael W. Ford de 2002 a 2003. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, sem permissão por escrito da editora. Os revisores podem citar breves passagens. Ilustração de capa: A Máscara do Adversário, de Elda Isela Ford. A máscara em si é um sigilo de autotransformação na essência de Iblis, conhecida como Shaitan. O adversário. Esta é a união da luz e sombra, de que lados são objetivamente oposto? O lado esquerdo é o rosto puro e bonito de Lúcifer como carne, sol e empoderamento através da percepção do eu, a chama negra. O lado direito é o sombra do opor, Noctifer ou Ariman em carne. Entre o opositor/adversário. Seth Awakens. Publicação de Sukyabas. Publicações internas de Fósforo. 3. Sorcery passou por um despertar nos últimos 30 anos, o que permite novo experimentações e desenvolvimentos. O significado nos últimos 30 anos é o iniciantes e estágio crítico do que se tornou Wicca e bruxaria. Os sistemas. Originalmente pretendendo produzir um aspecto emocionante para magia e feitiçaria, explorativo. E de muitas maneiras continuamente inovadoras. O trabalho da Ordem de Fósforo como dentro das bruxas, o Sabbath Current lida com o ligo direto do espiritual. Comunhão por cada indivíduo que procura. Assim, os únicos aspectos hereditários são apenas conceitual em sua necessidade. Não se deve ser uma bruxa hereditária ou baseada em linhas para prosseguir com o excelente trabalho. Isso é significativo apenas como um bônus adicional. O indivíduo deve, no entanto, ter um impulso interno e chamando para o sangue, a veia da lua da bruxa que alimenta nossos sonhos de bruxas comunhão Sabbath. A gnose das bruxas Sabbath é alcançada pelo desejo de mergulhar as profundezas do coração e alma. Considerando a abordagem da bruxaria luciferiana ou do ofício astuto, o indivíduo. O desejo de avançar através das avenidas da arte da magia e feitiçaria reflete o ideal luciferiano do conhecimento se tornando sabedoria e a transferência nela. Esse exalaria uma linhagem histórica no espírito de cada indivíduo, independentemente da linha da família. E herança. O direito de nascimento faz o rei, mas não faz o mágico. Uma vontade de alcançar, ambição e desejo e impulso fazem do avanço feiticeiro e através. Na verdade, praticando a arte da magia e da bruxaria, ocorrerá o grande despertar. Há um caminho que revela as crinas dos mortos. Há um caminho, do qual os sábios buscam a luz. E da escuridão nutre seus tons no sonho. Este caminho nasce da deusa das cavernas, das quais as serpentes deslizam. Este caminho nasce do ferreiro que forja a luz iluminada de Azazel. E fala através do sangue de seus parentes. Este é para sempre um caminho de caminhada da cerca, do qual se deve ser revelado o grande mistérios, falados ao vento. Este é para sempre um caminho, do qual Lilith emerge no fogo do Sabá. E Lúcifer emerge como o sol. Através da arte da feitiçar. Estamos envolvidos, para nos guiar do enterro antigo do Egito e do acordar no sonho do deserto e da floresta. Através da arte da magia, todos seremos elevados em direção à luz. Lúcifer é o traficante da humanidade, ele é a força espiritual do fogo e da luz. Lúcifer seria considerado o mesmo que o Aiwa estelêmico, o espírito da corrente 93 que traz amor e autocrescimento positivo através da magia. A palavra magia em si é definida como ascendente. Lúcifer é Prometeu, aquele que trouxe o fogo da imaginação para a humanidade. Lúcifer é conhecido nas bruxas Sabbath Covens como o conjunto de Deus egípcio, o senhor das tempestades e caos e o portador da chama negra. Assim, Lúcifer revelou, é o iniciador por fogo e o criador do caminho esquerdo. Lúcifer, como sendo a forma de sombra de nossa imaginação, assim Shaitan, o adversário, dá nós a capacidade de abrir os portões da auto-iniciação através dos mistérios dos Sabbatoites. 4. Somos obrigados a ter o amor individual de si, força e determinação para passar através do longo caminho sinuoso do feiticeiro. Nosso objetivo é se tornar e alcançar através o processo de autodescrição e autotransformação através dessa gnose luciferiana. Shaitan, como é chamado, é Lúcifer, o anjo caído. Lúcifer caiu de seu desejo de ser separado da consciência do universo, que através do antinomianismo ele procurou. Para ser o portão de Deus, estar crescendo e iluminado em essência. Deve ser considerados que Satanás ou Lúcifer são aspectos do eu dominador expressa existência, e isso deve ser fortalecido e definido para pesquisar a possibilidade de imortalidade. Acima, Lúcifer, The Morningstar. No caminho de Iblis, soletrado também Iblis, ou Shaitan, que era Inalcozat. Amadani executou em 1131 d.C. Falou da luz negra acima do trono como a ideia ocidental do sol à meia-noite ou sol negro. Isso pode ser revelado no caminho dos Sabbatoites como a chama negra, ou sentido luciferiano iluminado de si. É a bela apresentação de um ser próprio. E que possamos crescer e emergir dele para uma possibilidade infinita. Shaitan, Satanás ou Lúcifer é considerado o guardião do limiar, a porta de entrada para o espaço entre mundos, conhecidos como o crepúsculo ou entre a noite e os dias. Através disso. 5. Gateway podemos desenhar o elixir imortal de despertar espiritual e gnose mágica. Através da feitiçaria.
O processo de autotransformação dentro da gnose Sabbatoites é a caça noturna. Idrim Conclave, conhecido como The Witches Shabbat, a reunião das almas de Magicians na Encruzilhada, uma área de reuniões universais em espirituais, do artesanato patal para as bruxas luciferianas Sabbat Pesito System of Voodoo e Pelo. Mayombe. O em si é uma abordagem ocidental do culto do Oriente Médio de Shaitan. E os do Yatucan 1. Práticas. Shaitan é o fogo que, ao contrário de outros anjos, criado de luz, foi criado a partir da chama. Era essa energia, essência do espírito que é conhecido como Lúcifer, brilhou intensamente acima de todos os outros. Ele segurava a luz do sábado para aqueles quem sussurraria os juramentos no amanhecer. Shaitan, o opositor, é a porta de entrada do corrente da iniciação mágica, mantendo assim os aspectos duplos da luz e da sombra. Isso é, através da união de tal que se torna como Shaitan ou Lúcifer. As bruxas Sabatão emergiu dos sonhos do profano, aqueles que não sabiam os caminhos do povo astuto e seu trabalho. Foi por causa dos tempos de perseguição que muitos mantiveram sua arte em segredo, trabalhando e tecendo suas teias de feitiçaria e magical iluminação invisível por pessoas externas. O sábado é o local de encontro dos Firi, licantrope, vampiro e os tons do feiticeiro que atuam como familiares. É o grande manifestação da lei oculta, e que podemos, por imaginação, nos tornar Lúcifer em nosso alto. É através do cálice de Lilith, revelado como Babalon, que buscamos a união do deusa. O sábado das bruxas tem sido uma expressão mal compreendida e muitas vezes deturpada de arte mágica. Deve-se considerar que o culto dos Sabbatoites é uma expressão de não apenas a magia folclórica e a tradição, mas a de uma síntese moderna de ideais avançados de feitiçaria, psicologia e desenvolvimento psíquico. O sábado das bruxas tem sido mantido há muito tempo na tradição misteriosa como o sonho, encontro dos astrais e espíritos dos praticantes mágicos do ofício, aqueles que entre o crepúsculo do amanhecer e o anoitecer mergulham o sonho acordando meio ambiente e encontre-se como espíritos e outras formas para se reunir sob o sol negro, ou sob os braços de Luna, aguardando o abraço de Lilith e Hecate, as rainhas do sábado. É através dos círculos dos Sabbatoites que os observadores e anjos falados trouxeram para nós o presente do que se chama bruxa, a chama negra do despertar que ofereceu um despertar dos sentidos. Cada anjo ainda existe em espírito na Terra, permitindo um line para emergir de diferentes áreas de desenvolvimento psíquico e físico. A essência da bruxaria deve ser explorada em suas raízes baseadas em seu sonho, o toque de iniciação dos Sabbatoites. Como os anjos nos trouxeram a tradição dos sábios no início tempos, então devemos continuar a mudar e progredir tais ideias em novas maneiras e técnicas. A feitiçaria é eficiente como implicando seu ambiente imediato. Isso envolve o uso específico de magia negra menor e maior em seus aspectos. Cura, maldição, projeção astral, feitiços de amor e muito mais são essenciais, mas indefinidos em sua abordagem de desempenho. Isso por si só depende da bruxa que desenvolve seu sistema. 1. Veja Yatuk de Noi, segunda edição de Michael Ford e Naxumbra do mesmo autor. 6. Com base na preferência pessoal e individual. O uso desse tipo de feitiçaria não é suficiente. Por si só, exige a vontade de controlar os resultados até certo ponto e fazer decisões sobre o que poderia ser o futuro. Lembre-se, você controla a maior parte do seu futuro. A partida do espírito para voar à noite como qualquer forma ancestral, como morcego, coruja, lobo. Ou a forma humana permite que a sombra ou a alma, chamada Bia em sistemas egípcios, nutram dos dormentes e alcançar um conhecimento oculto transmitido apenas pelo caminho do invisível. É a partir disso que acordamos e ser entendidos claramente, avançar-nos. Imagem do príncipe das trevas, que é finalmente revelado como o Senhor da Luz. Após a grande reunião de Lilith, a rainha das bruxas do sábado, a mulher deve emerge como o modelo para a deusa se manifestar na Terra. Portanto, a mulher deve vista-se, pense e se alinhe com esta imagem positiva e equilibrada da morte e da vida, que, através da bruxaria, ela se preparou como rainha e amante da besta 666. Quem é a força solar da criação e alegria? A mulher é altamente respeitada no Witch Sabbath Pesce, como ela é a beleza, a vida e a alegria do feminino que é visto em todos nós. É através do seu ventre que a noite transfere conhecimento e é preciso procurar manifeste continuamente através do indivíduo, sendo masculino ou feminino. O sábado é o manifestação da rainha das bruxas em todos os seus aspectos, portanto ela é mortal e protetora. Ao mesmo tempo, o sábado é paralelo em Marrocos pelo antigo encontro de espíritos chamado Zabad. Traduzir o forte ou poderoso, e aqueles que participaram desta ocasião são chamado Kafan, que significa a folha de enrolamento, da qual é usado pelos participantes e pode ser apenas branco. A escolha do branco é representativa da mesma folha que eles serão enterrado. Nessas reuniões, os próprios feiticeiros cantaram as orações muçulmanas para trás, invocando ao Aswad, conhecido como o preto, e se marcou com a faca ritual chamada Aldami, que significa Bloodletter. O próprio ritual seguiu em frente com os feiticeiros dançando ao canto de Iwai, que eles moveu viderchins ao redor do que trouxe o êxtase e os lençóis sinuosos os cobriam. Eles usaram o Aldami para sacrificar um galo cortando sua garganta e depois marcando eles mesmos com um pequeno corte. A cerimônia às vezes começava de novo dançando e êxtase religiosa. A rabina, seu senhor, é considerada perto do ferreiro. O blacksmith, dentro do próprio ofício europeu, é o símbolo de Tilbliu Caim, o primeiro dos sangue de bruxa. Tilbliu Caim 2. Como às vezes está escrito, é o ferreiro cuja forja é o coração do Witch Sabbathcraft. O filho de Asmodeus, chamado frequentemente Samael, e Lilith, é
considerado o traficante da gnose à humanidade. Outras lendas dão a Tubal Caim como criança de Samael e Eva, e que no congresso o dragão cuspa a sujeira nela e deu Caim. Tubal Caim foi demonizado como o irmão que matou Abel, seu chamado irmão. Era Caim, dentro da região do Oriente Médio, provocou a forja que trouxe a iniciação. Dado ao homem por Shaitan, o oposto, ou em um contexto moderno, Lúcifer. 2. Veja o livro de Caim, de Michael W. Ford. 7. A história do caminho do sábado das bruxas é de presença sombria. Uma bruxaria. Lynedd fala através do sangue e sonha daqueles que com a mente aberta, convide-o. E procure absorver sua essência. Considere o egregor dos espíritos luciferianos, aqueles que falam conosco através de sonhos e comprovações no plano astral. Essencialmente, nós somos eles e uma vez que aprendemos técnicas de liberdade mental, são então capazes de estar verdadeiramente vivos. O espírito, que pode ser separado durante o sono através da magia dos sonhos, permite que a alma molde a mudança para qualquer desejo, busca ser animal, sombra, demônio, cabe à imaginação e desejo do individual. Isso apresentaria o aspecto vampírico do ofício, quando à noite Dreamer de despertar transforma o corpo dos sonhos e os de seu familiar na noite. Coruja, vai em frente para se alimentar silenciosamente do dorminhoco profano. O ritual de sair à noite anuncia a separação do espírito da carne. Assim, as bruxas Sabbath são o supremo despertar luciferiano, e é quando nos tornamos assim como Lúcifer, que é o espírito do ar que reside no plano astral. Abaixo. Lúcifer é o quebra-cabeça do preto, sendo Baphomet. Baphomet, sendo a forma de Deus. De feiticeiros e magiquianos de caos e bruxas Sabbath Kerdens, é o modelo de união. Considere Lilith, a rainha das bruxas do Sabá e de Lilith, o Succubus. Vampire Phantoms e Samael, o de Fire, que é considerado o mesmo que Asmodeus, sua união infernal é a manifestação e o nascimento de Baphomet. Assim o Horndoni traz a sabedoria da terra, Asmodeus Samael, e o espírito, Lilith. Assim, Baphomet é o iniciador de tornar-se e autodeificação. O mágico deve ser implorado para trabalhar de acordo, e sem falhas, para a manifestação dele e dela. Alfabeto do desejo, que é o método de comunicação com o subconsciente. O alfabeto do desejo, como é chamado, foi desenvolvido por Austin Osman Spare e foi o primeiro publicado no Livro do Prazer, sendo um grimório de excelente repouso através do ótimo trabalho. As obras de Austin Osman Spare, de 1886 a 1956, eram um artista que talentos de o rascunho permitiu a expressão direta de sua gnose desenvolvida de feitiçaria. Ora é cedo. Os desenhos foram fundados na crença de explorar o eu, conhecido como Zuzikia. O sistema de Austin de explorar o eu, desenhando as profundezas da mente, é melhor descrito por sua arte sozinha. Os escritos de sobressalente, embora sejam confusos e enigmáticos, eram muito poético e forte. No entanto, diante de sua arte estava abaixo, simplesmente, o homem. Era um gênio. Spare desenvolveu um sistema de letras misteriosas chamado o alfabeto do desejo que continha a estrutura para contato com o subconsciente. Este aspecto da magia negra permitiu o indivíduo para explorar os poderes letons da mente e fazer esse trabalho para ele ou ela. A própria carta deve ser desenvolvida por cada indivíduo iniciado para seu próprio alfabeto de desejo. É aqui que surge a conexão e o desenvolvimento de bruxas que o Sabbath emerge. A própria bruxaria foi silenciosamente expandida por sobressalente em seus últimos anos. Sabe-se que ele tinha muitas experiências de sonho que lhe permitiram comparecer ao sábado das bruxas, como 8. Bem como se comunicar com muitos dos atendentes. Zus Velatanatus, também conhecido. Criou numerosos glifos e sigilos com base no conclave astral. Até escrevendo textos que incluiu uma invocação completa do sábado. Acima, o alfabeto do desejo. O caminho do sábado Itis deve ser absorvido pelo aluno incipiente, do qual como os desenvolvimentos individuais podem trazer mais tangibles e práticas ideias para o próprio ofício. 9. A Ordem do Fósforo é um grupo formado na América por Nastoter de Coven, que procura desenvolver as bruxas Sabbath/Luciferian PS com base nos vários aspectos de sistemas mágicos que provaram funcionar, permitindo assim o aluno com uma força de fogo e força de espírito. Utilizando muitas técnicas de caminho da mão esquerda e moderno formatos de grimoire de transmitir lore do Daimon, finalmente o caminho luciferiano. Disponível para todos que mantêm a força da alma iluminada. É essencial que o praticante independente do ofício, ou o coven inativo seja capaz de traga a mentalidade que ativa o caminho individual para Shaitan, o abraço do opositor e a união de Lilith. É através desses aspectos cerimoniais e sonhadores de unindo o dia à noite que o praticante é capaz de alcançar a gnose. O indivíduo é iniciado pela mãe/paternidade para receber o poder do atualmente em seu corpo, que nasceu de novo no caminho luciferiano. Eles serão os primeiros. Sangue de bruxa mais uma vez. Um aspecto do ensino do Sabatuites é a capacidade de o aluno fazer um certo contato com tons e espíritos ancestrais. Os aspectos do ocultismo hermético estão presentes aqui, dos quais os sistemas egípcios da magia tifoniana são despertados. Tons ancestrais são os espíritos do passado, aqueles familiares que devem manifestar o corrente da iniciação ainda mais ao corpo sonhador da bruxa. Pode-se querer obter um velho estátua ou objeto que pode manter uma chave para a gnose, algo que o indivíduo deve atribuir essa força a. Alguns podem usar o crânio inspirado em Anubis de um passou, ou ossos e crânio do coiote ou um animal. A partir disso, o sigilo criado pelo feiticeiro pode ser colocado e consagrado dentro do objeto. O feiticeiro poderá criar familiares e grandes tons que devem proteger seu ou seu próprio corpo enquanto o sono, ligado por gangas, ou vessos do espírito, deve então
A arte começa a florescer em sua própria vida. Esses servidores são os espíritos ou elementos que ajude-nos no trabalho mágico e atue como guias para os grandes tons de despertar. O objetivo principal da bruxa ou feiticeiro é separar o espírito da carne e controlá-lo. Mente em muitos níveis é a sede de nossa possibilidade imortal de independência astral. Um canto de iniciação deve ser praticado pela bruxa solitária que busca a luz de Lúcifer, de onde ela deve invocar sob as estrelas na madeira de seus patrimônio, ou o templo consagrado ao grande trabalho. Pelo juramento de Belial e Saturno, o despertar da luz oculta. O levantamento de carne através do sonho e canto. Eu te chamo, Asmodeus, diabo senhor dos ventos de florestas e cavernas. Fale na teia de sonhos. Eu te invoco em minha própria essência, por serpente e lobo. Por fogo e terra, gelo e neve, deserto e calor. Passe além do véu pouco conhecido pela maioria. Pois eu sou um filho dessa carne. 10. Eu ofereço agora minha dedicação de minha própria vontade aos poderes da noite e do grande trabalho em si. Que, através da minha dedicação ao caminho do sangue das bruxas, conhecerei-o. Segredos não tão escondidos. Fra no livro da Lua da Bruxa, um sabá de bruxa. Grimoire de Feitiçaria Vampírica e Caos Magic por Michael Ford, copyright 1999. 2001. O próprio Saturno é a oitava inferior da qual a iniciação é liderada e através deste planetário símbolo que o praticante emergirá através da dupla gnose de Lúcifer e Shaitan. O gueto ex de se tornarem no caminho. A Ordem do Fósforo é fundada com as técnicas ensinadas através da tradição de Witch Sabbath, o conhecimento e a lenda do antigo transferido para a técnica magical. A história comum da gnose é rotulada luciferiana, pois era realmente Lúcifer e Azazel que trouxeram a chama negra para a humanidade, permitiu que ele se levantasse acima da massa mongoloide de nossos ancestrais e se tornam algo bonito. Bruxaria era uma ferramenta natural, ensinada por luciférico anjos conhecidos como os observadores e seus irmãos Caim, inspirados. O Nefilim. Esta é a tradição da noite, da qual se torna o desejo que leva carne. O início da bruxaria tem muito conhecimento e lenda como qualquer outra religião ou padrão de crença formulado sushi ou no começo dentro da grande escuridão, Diana, Lilith Moon, se juntou a Lúcifer, o Sol, e produziu a filha e a deusa Aradia. Ou por alguma sugestão Hecate. Os observadores liderados por Azazel, depois que Lúcifer caiu do o céu se juntou às filhas do homem e produziu o Nefilim. Os observadores então ensinou o homem e a mulher a arte da feitiçaria e o que agora é chamado de bruxaria. Asmodeus, também chamado Samael, se juntou à união com Lilith para suportar o filho Tubal-Caim. Caim era um transportadora e a primeira no círculo de bruxa, iniciada pelo nascimento e cuja memória de os observadores e os Nefilim eram fortes. As lendas dos observadores e do Nefilim passam para descrever a grande inundação, que matou muitos deles. Enquanto seus corpos morriam, seus espíritos não, e certos espíritos de os observadores ainda andam na terra inspirando a tradição dos sábios, das sombras do morto. A sombra, o mundo dos Magiquian está envolta em sabedoria arcana e infernal. Ensinamentos, o tempo todo abraçando a luz da estrela da manhã e o sol nascendo dentro. A prática real da magia exige paciência e a vontade de continuar, para muitos. Os desafios desse caminho destinam-se a ervas daninhas dos fracos. O que deveria ser considerado em alguns aspectos é o fato de nós, como humanos, de anos, ainda recuperando nas profundezas de nossa mente, as grandes serpentes que habitavam os lobos que devoravam suas presas e o pulso da natureza em geral. Nós somos da natureza, assim. Um grande vínculo deve ser desenvolvido nele. A guilda luciferiana e satânica da América é geralmente escondida do público site, permitindo que aqueles que trabalham nesses círculos para construir a arte mágica através prática e disciplina. Aqueles que entram nos portões da bruxaria visualizarão automaticamente o próprio portão do caminho da mão esquerda. Muito poucos entrarão neste piso infernal, pois traz 11. Para o poder pessoal definitivo da autodefolação. Muitos não são capazes de entender esse estado de ser, a subida para se tornar deus ou deusa, falhando e perdendo sua mente nas bruxas sabat círculos de tempo ou renunciando a um jardim muito mais gentil. Caminho. As bruxas sabus da Ordem do Fósforo respeitam todos os caminhos que levam a humanos avanço e conhecimento, incluindo os da persuasão da luz branca. Nós consideramos que todo indivíduo tem o direito de acreditar e praticar o que ele deseja, a menos que prejudica outro injustificadamente. A Ordem do Fósforo é contra o fanatismo e o racismo, considerando como a sujeira do avanço não humano. Acima, defina o adversário baseado nas ilustrações Daos. A Ordem de Fósforo como um todo se considera uma manifestação de o próprio Lúcifer. Aqueles que se juntam estão literalmente fazendo o trabalho dos demônios melhorando eles mesmos. O pensamento determina o avanço pela prática positiva de magia e feitiçaria. O próprio lado escuro deve ser explorado em áreas que normalmente não são adotadas por ordens ocultas. O Clipot, conforme descrito em O Livro da Lua da Bruxa de Michael Ford. Região astral demoníaca, benéfica para aqueles que mergulham no espelho de Lilith e se tornam mais forte. Através do mergulho da escuridão, alguém deve abraçar a luz. Enquanto trabalha através das correntes da magia do caos, os aspectos discordianos não são perseguidos em Toph. Utilizamos muitos aspectos de magia e feitiçaria, assim através da exploração de muitos. 12. Avenidas podem ser construídas e expandidas por um caminho eficaz por cada indivíduo, permitir interpretação para moldar através de cada bruxa ou feiticeiro buscando o caminho. O símbolo do diabo dentro do caminho das bruxas sombrias é simbólico de transformação dentro de cada indivíduo, que aparece à primeira vista, escuro e anteriores. No entanto, essencialmente permite revelado uma grande luz de sabedoria e poder. Este é o preto.
chama, o conhecimento da autoconsciência e o processo de se tornar algo maior. O diabo ou Shaitan, como é chamado, faz parte da gnose da autoliberação luciferiana e despertar. O diabo é essencialmente o lado sombrio da humanidade, a própria essência dos ensinamentos infernais que revelar homem e mulher como segurando seu próprio potencial infinito. A luz do conhecimento, que descreve o bem e o mal, é uma grande sabedoria que poucos podem lidar com responsabilidade, permite para criar e destruir. O diabo é definido como a personificação do mal, ou a ideologia inversa de qualquer coisa. O sistema moralista é popular na época. A palavra diabo deriva dos diabolos gregos, que originalmente significava acusador. A palavra demônio é derivada de daimon, significando espírito guardião. Um demônio no contexto moderno, de acordo com Tov, é um espírito ou inteligência que pode estar relacionada ao gênio do mal, ou de eu oculto, ou ao santo anjo da guardiã, que é uma manifestação aperfeiçoada do eu em forma antropomórfica. O diabo não nos levaria à morte e ao fogo, mas à vida, criação, prazer, êxtase e sabedoria. Lúcifer já foi descrito dentro de um contexto de Sabbath das bruxas antes, especificamente como o marido de Diana da lenda originária do folclore italiano. Lúcifer, o sol, era o marido de Diana, a lua, os dois se juntaram a uma grande união de opostos. Isso é o desenvolvimento do indivíduo em direção a um caminho solitário parcial que abre cada aspecto de iniciação em direção ao avanço do espírito humano. Isso significa evolução positiva. Disciplina, compreensão e força mental são os blocos de construção de entendimento. Lúcifer é, portanto, o alto símbolo das bruxas Sabbath. Sabedoria é o ponto de entendimento consciente que é essencial para a prática e a vida. Trabalho do ofício do sábio. Pode-se encontrar um estudo considerável nos 4 elementos como descrito por Robert Cochrane, do clã de Tilblio Caim. Como está dentro de todos os luciferianos caminhos. O significado do estudo individual e a obtenção do conhecimento é fundamental. As respostas para todas as coisas, de acordo com Robert Cochrane, estão no ar, inspiração, que é trazido para os ventos, deve dar o presente de respostas às muitas perguntas que você pode procurar. As árvores trarão poder e o mar trará paciência, pois Cochrane escreveu, o mar é o útero que contém a memória de todas as coisas. Você será essencialmente trazido para ouvir os elementos, observar e aprender. Aquele que traz a mente em sintonia com o ambiente dele ou com o ambiente é melhor adaptado para trabalhar magia e alcançar a gnose de que ela procura. Este é principalmente um processo individual. 13. E envolve uma grande quantidade de dedicação pessoal. Os resultados, ou tesouro do trabalho, é recompensado para aqueles que essencialmente passam pelo véu de acordar em sonhar e emergir na colina do sábado, abrangendo o círculo da sangue da bruxa que ofereceram a Asmodeus, o senhor acordado do sábado. A Ordem do Fósforo, sendo um grupo luciferiano focado em solitário, cerimonial e crescimento individual através de descobrindo sua própria base de prática mágica. Reconhece a importância da linhagem Sabbatuites que está presente em alguns dos seus iniciados. É muito parecido com um chamado do sangue, ele sussurra nas teias dos sonhos, do qual você está lentamente levantado para o veado, nu e acordado pelos olhos de Lilith e Asmodeus. O canto de despertar e dedicação que deve ser executado pela luz de velas, dentro de casa ou fora. Se ao ar livre, lance seu círculo em farinha, que é uma forma usada por bruxas de antigamente. O uso da farinha também é usado por vários sistemas de voodoo, incluindo Pelo ou Mayombe. Sobre o criação do Sevaiter Daimon Zarabandão consagra a área do Ganga ou Pot Spirit com o sigilo desse espírito rastreado em farinha no chão. Isso ativa a área de nenhuma nela da qual o feiticeiro caminha entre os mundos do sonho, noite e acordar, da Isid. Pelos direitos do prazer, podem procriar de dentro. Mãe do sábado. Lilith, eu acordei para os mistérios de nosso ofício. Eu dedico meu ser ao caminho de que meu sangue dita. Pelos mistérios da cabra e pela serpente, eu cheguei a ti. Eu caminhei agora às bruxas Sabbath Pesce, renascido sob as sombras luciféricas e luz prometiana. Caim, andarilho do amanhecer do deserto, abraça agora o meu jeito, o que é nosso caminho, que teus mistérios são revelados através da dedicação. Shaitan, Asmodeus, Belial, Lilith, Hecate e Ico Lúcifer. 14. Grande parte da doutrina da Ordem do Fósforo flui dos grimórios do livro de A Lua da Bruxa, Yatuk de Noi, Azotues, Naxumbra, Tons de Algol, o Goético. Jimoiri, o livro de Caim, o rito de Toado e materiais atribulos dos Fraternitas. Saturni e outros elementos que unem as bruxas Sabbathcraft com o escuro e elementos sombrios da feitiçaria e mágica. Escrito por Michael Ford, o livro da bruxa. Mun e Yatuk de Noi são considerados tomos perigosos de feitiçaria que oferecem gnose direta para o indivíduo, considerando que eles são de mente estável. Outro. Eva New of Doctrine, se você preferir, é baseada na Luciferiana Magic, que é a modelagem de 15. Espírito pelo do oposto, o traficante da luz. Os mistérios do Sabbatuit Sabbath, pois são essenciais separados em 2 áreas específicas de trabalho. O lado direito do caminho é o caminho mágico que é os aspectos sagrados de desenvolvimento pessoal. Ela procurará expandir a consciência e obter a obtenção de seu anjo da guarda sagrada, a verdadeira vontade ou direção da vida em que você deve jornada. Este também é o caminho da cura, de aperfeiçoar o eu da maneira que puder e para comece uma base forte em Luciferiana Magic, projeção astral e desenvolvimento de a psique. O caminho da mão direita procura alinhar o indivíduo com o fluxo fluido de natureza, para alinhar o eu com a avenida de Deus ou a própria força criativa. Este formulário pode ser definido ou nomeado como Lúcifer, como o anjo mais velho da fonte criativa que tem viajou pelos 2 caminhos.
O lado esquerdo do caminho é o de feitiçaria/bruxaria e os mistérios do astral. Vampirismo. Esta é a área da qual o indivíduo que busca o controle do eu e o exterior através da feitiçaria e magia negra goética, mais adequadamente, a mão esquerda. Caminho. O LHP é definido como um sistema que é relativo e realista em relação ao interior ou desenho profundo dentro dos seres humanos de serem livres, independentes e fortes. Buscar conhecimento, sabedoria e áreas de crescimento e melhoria pessoal são o grande desejo da humanidade em si. É por isso que essencialmente o caminho da esquerda é a base para o humano avanço, como nos ensina a nos tornar como Lúcifer ou Lilith, independente. Busca de conhecimento e auto-prejudicada. O Magiquian negro costumava chamar Witch ou Warlock. São os indivíduos que gostam do cálice da serpente, a sabedoria de Asmodeus. O universo procura que todos fluam de acordo com o seu caminho, do qual trabalhamos a fim de emergir no caminho esquerdo. Antes de fornecer o veículo do material e união espiritual, o anúncio do o caminho para a natureza deve ser observado. O iniciado deve sair na floresta no amanhecer, remova todas as roupas, a capa na lama e verde da terra e meditar. O homem verde e a deusa farão seu despertar para o bruxa, com quem se comunicou com a natureza. Sendo roubado no céu da deusa Newt, grande beleza será revelada. É por esse ato simples, porém importante, que vai liderar para o início da Belial, ou domínio da terra. Belial é por si só, o anjo caído que mestre os bestas do mundo, as montanhas e as florestas junto com Azazel. Isso é. Embora este exercício de invocar o homem verde ou uma mulher verde, esse pode prosseguir mais tarde para áreas mais sombrias de exploração bestial, como licantropia e espiritual. Transformações da mente acima da carne. A união de ambos traz o anúncio do nosso tornando-se no mundo de crinas e tons dos mortos. Os aspectos daimônicos do caminho do Sabbat das bruxas são bastante reais, mas uma vez evoca e invoca o espírito desses senhores das trevas, eles serão revelados como positivos. A inversão cristã dos deuses pagãos é visível apenas na superfície, assim além da separação de Deus para daimon é o mesmo. Nós somos o jardim do prazer e o catacombas dos mortos e seu desejo necromante. 16. O grande círculo de Magical Awakening é o círculo hermético triplo, desenvolvido de Ramara. Este círculo, traçado por cada iniciado e fornece os nomes adequados dos quais devem manifestar o poder através de ele, é o segredo que não é um segredo, escondido de aqueles que não deveriam ver. O círculo é, portanto, o grande despertar. Pirâmide setiana de Sortes e a assunção de forma atavística, um desenho por Aus, de O Livro do Prazer. O culto de Set-Elmad que é baseado nos conceitos luciferianos de gnose dupla. Despertar. Que o indivíduo percebe sua própria imaginação é o berço de Set. Ou se estabelece, e que o príncipe das trevas fala através de cada um de nós à medida que nos tornamos. O próprio caminho das bruxas no Sabbat é um dos turnos e o mistério revelado, do qual no Círculo dos Mortos, Círculo Hermético de Ramara, devemos manifestar as bruxas Sabbat. Gnose de maneira clara e positiva. O Círculo Hermético Triplo de Ramara não é um dos espelhos negros da mente, da qual nossa fonte e final estão contidos nela. É através desses espelhos, que se alinhado corretamente através da iniciação, permitirá que a reflexão se mova indefinidamente. Assim, a imortalidade da psique é possível. É preciso ser focado e passar através do barreiras mentais das quais a sociedade criou através de nós. O ocultismo hermético dentro das bruxas Sabbat é talvez um dos mais significativos desenvolvimentos desta arte mágica. Antes de Gerald Gardner reinventar a bruxaria como 17. Wicca nos anos 60, havia de fato muitos grupos praticando magia egípcia e o funcionamento cerimonial, mais tarde, deveria ser tecido no ofício, pois foi considerado o primeiro. Charles Pace, que foi por um tempo um sumo sacerdote de um dos Wiccan de Gerald Gardner Covens no sul de Londres. Foi um ritmo cujo nome mágico é Ramara, não se desenvolveu. Um sistema muito desafiador de bruxaria luciferiana da qual ele lecionou em muitos covens em toda a Inglaterra. Suas palestras estavam em seu culto luciferiano de máscaras e magia egípcia em uma época em que a Wicca estava sendo formulada. O Sr. Pace conseguiu. Obtenha mais o material disponível, a Wicca pode não ter se tornado tão incontestável quanto aparece hoje. Baseado em 2 manuscritos, Necrominon e o livro de Taut, Ramara não produziu muito material sobre a gnose luciferiana, lidando com o tarô e sexo cerimonial alto. Magic com um ritual chamado Amka. O Sr. Pace era da década de 1960 um padre do Sete Anubis, e de maneira tão adequada, era um técnico mortuário. Enquanto o triplo círculo hermético usado por Nastoter a ordem de fósforo difere do original, a fundação é por si só semelhante, se não a mesma. O círculo hermético triplo é apresentado aqui de novo, que o aluno faz uso e supor. Ousando fazer isso, a versão reformulada é atribuída aos 4 elementos da seguinte forma. Direction Element God Form Planet. North Arset Saturno Sotis. East Fire Horus Mars Sul. Lua toda da água Sul. AR Oeste Anubis Vênus. Enquanto as atribuições patrimoniais são baseadas nos elementos de uma maneira diferente, este hermético versão nas direções e elementos foram desenvolvidos pela primeira vez por Ramara, no entanto, o Deus. Formas foram desenvolvidas através da ordem de fósforo. Pode-se desenvolver o seu próprio círculo com base nos elementos patrimoniais dentro de um caminho à esquerda, como o seguinte para um exemplo. Elemento de direção Deus forma o planeta de imagem arquetípica. Sols Fire Saturn Titan Pavão Saturno Mercúrio. Ester Lúcifer Olhos Vênus. North Ars Belial Gutou Hansum Saturno. West Water Leviathan Serpente Snake Moon. 18.
Embora a versão alternativa possa ser usada para muitos chamados de sabbat de bruxas e obras de mágica negra menor ou maior, o uso sugerido do círculo hermético triplo do diferentes representações e formas de Deus egípcias são altamente sugeridas para um desenvolvimento de associação. Uma vez que alguém é capaz de se mover por esses aspectos bem equilibrados, pode o potencial seja a visão nela. As cores dentro do centro são de particular significado. No centro, existem 4 pequenos triângulos representando os 4 elementos, conforme descrito posteriormente. Eles são: triângulo oeste upper, azul para o ar; triângulo ocidental inferior, verde para a água; triângulo oriental upper, amarelo para a terra; lower east triangle, vermelho para fogo. O círculo ao redor do hexagrama dentro do círculo é significativo nas palavras de poder usado. Akkadized, que é derivado de Charles Passe. Akbar-Akueb-Ai. Ka em união e o símbolo da imortalidade, ou vida. Ka é o anjo da guarda sagrada ou maior familiar, a força solar ou a verdadeira vontade que guia nosso movimento e direção. Em direção à nossa infinita possibilidade. Dized é a sagrada união com os mortos, a coluna ou backbone, a base de suporte. Essas palavras em união representam o grande trabalho e 19. Possibilidade infinita do Magiquian. O indivíduo não está mais ligado pelo dogmático. Definições dos antepassados, magia negra ou branca, irmãos negros, tudo isso por si só não significa nada. Ou você está no caminho de sua verdadeira vontade ou desenvolvendo-o, ou você está. Não? Os conceitos de bem e mal são relativos apenas dentro do eu e do psicológico. Compensar o indivíduo. Procure dominar, controlar e seguir em frente. Você pode usar este círculo para qualquer ritual que desejar, como cerimonial ou solitário. Trabalho. Rituais de causa e convocação podem ser feitos dentro deste círculo, e o Grão-It Sabbat Circle pode ser usado como o círculo para realizar tanto o Bornlis ou sem cabeça, um ritual e o congresso com Daimona ou o ritual do gênio do mal. É o gnose dupla de luz, sem cabeça, o aspecto do ar de Lúcifer, e escuridão, conjunto, o mal. Gênias ou isolada, psique separada que é baseada na Terra. Para resumir, alguns exemplos de uso do círculo hermético triplo seriam o seguinte, mas não limitado a alta magia de sexo cerimonial, a união dos deuses e deusas. Trabalho do anticristo, Belarion Armilus Aldajal Alto Transformation Rituais. O trabalho infernal no sábado. Criações familiares ou servidores. Invocações ou evocações cerimoniais em massa ou grupo. Goético ou rituais de feitiçaria. Rituais de necromancia ou adivinhação. O chamado dos 4 trimestres do triplo hermético. Círculo de Ramara. O Western Quartar guardião do Gatewayazatu Hermanubis, abridor do caminho. Eu chamo sua presença em direção a este círculo. Anubis, deus do crepúsculo, do qual os guardiões devem observar. Traga os teus chacais uivando na barreira. Anubis, que inicia o caminho dos mortos, sai. Pela máscara do chacal e lobo, eu te chamo para carregar este círculo. Azatum, Ashramu, Likiahaka. O guardião do bairro do sul do Gateway Help liderou o Senhor do Fogo, guardião do bairro oriental. Horus, Yalampa, Zarazu. Manifestar-se a este círculo, o sangue coberto de sangue do nascer do sol. Saia e guarde este rito. Zariza, Nalaya, Sroha. 20. Guardião oriental do portal, lâmpada e sabedoria da lua, guardião da arte magical. Saia e guarde o bairro do sul. Abrir teus pergaminhos de conhecimento feiticeiro. Eu procuro o portão do despertar lunar. Azotues, Tot, Licalia. Northern Quartar guardião do Gatewayans Yorzu, Breton of the Black Flame. Guardião do Northern Quartar, eu te convoco para proteger e fortalecer este círculo, Tifonsotes, surja. Senhor das trevas, noite e tempestades do caos. Eu te chamo para guardar e proteger este rito. Ade Alantra, Soriu, Sabriou, Atumasa, 7. De cada guardião que deve cercar minha presença. Primeiro nascido do ofício, ouça-me e saia. Purek, a própria vida eterna, óleo imortal. Purka, espírito do eu eterno, em união desperto. Por dizer, os 4 pilares do mundo, dos quais minha palavra deve. Manifesto. Visualize um grande pilar ou círculo de fogo emergindo de seus pés no centro do círculo. Subindo através de você e ao seu redor. Esta é a energia como fundamento dos 4 trimestres e as formas de Deus convocadas. O círculo hermético triplo de Ramara não é criado como um foco de despertar e renovação do setiano, um núcleo luciferiano chamado interior e focado para fora. O círculo hermético triplo é por design não mantido para manter força a sair, em vez de uma circulação de poder dos arcanos de energia interior. Fim do ritual. 21. O Gran Luciferian Circle, acima, seria usado da seguinte maneira, mas não limitado a magia de sexo cerimonial ou solitário baixo, congresso sexual com daemons ou succube. O ritual sem nascido ou sem cabeça. Congresso com daimona ou o ritual do gênio do mal. Imolação ou Deus forma de absorver rituais de evocação/invocação, o que significa que você faria. Invoque o espírito dentro de você depois de ser evocado, o ato de posse que permite quem é forte de vontade de absorvê-lo, portanto, não terá poder sobre você. Rituais vampíricos da canalização de energia clipotic. O círculo hermético triplo é uma base dos aspectos luciferianos mais escuros do preto. Magic, assim as formas de Deus são realmente diferentes. Os propósitos podem permanecer os mesmos em atenciosamente ao seu uso. O círculo hermético triplo é projetado para uma magia alta ou sagrada, sendo o cerimonial. Aspectos de alguém que procura iluminar o eu à luz do fósforo, que 22. Torna-se como a força do fogo e da luz. Santíssima magia não se opõe a maior de menor. Mágica negra, a diferença é pequena, por mais essencial. Santíssima magia é o núcleo do que a definição de magia é, para ascender.
Em trabalhos da sagrada magia, procura ascender através das esferas da luz, para abrir a consciência para oitavas mais altas de inspiração e iniciação. Você essencialmente sai do lado de fora do conceito de eu estudá-lo em invocação, comandando deuses, espíritos e outras formas para compreender a associação dentro da mente. A própria magia sagrada é essencial para qualquer bruxa sabat luciferiano ou qualquer magicista. Esse fortalecerá através da disciplina o indivíduo pelo caminho difícil e desafiador de grande magia negra. Como a sagrada magia é descrita como ascendente e saindo do conceito de si mesmo para a luz da divindade, a maior magia negra é o desafio do eu. Para isolar a consciência de se mover com as leis da natureza, que é chamada antinomianismo, o indivíduo procura alcançar áreas de autodesdificação. Isso significa essencialmente que o indivíduo exala o eu a se construir como um deus, para se tornar algo melhor. Isso se mostra desafiador porque muitos nesta sociedade são projetados em tenra idade para ser o oposto exato que deve se submeter a um conceito de Deus. Grande magia negra exige que você devore esses deuses e faça da sua consciência a arena para seus manifestação de acordo com a sua vontade. Portanto, é muito perigoso abrir gateways de evocação, para convocar fora do corpo, e invocação, para chamar dentro do corpo ou mente. De qualquer força, como o magiquean negro procura absorver e trazer iniciações para a psique. Construir o indivíduo como um ser separado do universo. Os ensinamentos do astral. O vampirismo dentro da ordem negra do dragão abaixa as profundezas desses conceitos. Avançar. Alguém usaria os deuses sombrios como modelos de força e um símbolo de imortal manifestação. A forma de sombra de Lúcifer está definida, que é o antigo príncipe das trevas. O conjunto é o aspecto do infernal, mas não autodestrutivo. Se alguém procura se tornar como definido, para mestre cause as profundezas do subconsciente, então abre uma comunicação direta com a gnose setiana. É quando a grande iluminação conhecida como chama negra acontece, e o indivíduo é capaz de perceber que a vida é o que ele faz disso. E tudo é possível com uma perspectiva positiva. Os cristãos teriam você acredita que a própria magia negra é o caminho da morte e destruição, no entanto, é honestamente bastante o oposto. A religião monoteísta cristã é a autodestruição, colocando o exterior adoração de uma divindade alienígena para você. Ensina que o homem e as mulheres devem ser subservientes à vontade e que devemos ignorar os desejos e impulsos naturais com os quais nascemos. O luciferiano ri disso, e nós com disciplina e pensamos ações, mudando a vida, como sabemos disso para nos combinarmos da melhor maneira possível. Não aceitamos coisas como elas são por causa de a vontade de Deus, mas entendemos que nós, como luciferianos, somos nós mesmos deuses e deusas. E pode manifestar a glória deles por nossas ações inteligentes. Nós glorificamos e damos. Responde a tal Deus se forma por ser indivíduos fortes, que usam a razão acima da fé. O próprio círculo de evocação será usado de uma maneira para chamar espíritos no círculo, do qual eles estarão vinculados. Um usará o círculo desenvolvido a partir de Goetic fontes para este trabalho, e o círculo hermético triplo de Ramara não seria usado para o mágico para ficar de pé ou sentar-se dentro. Alguns feiticeiros devido ao alinhamento estético preferem usar 23. O círculo goético dos pactos, desenvolvido por Eliphas Levi. Isso seria aconselhado-se para o avançado Black Magician, que é capaz de equilibrar os conceitos de santo e infernal. Alguém usaria os rituais de evocação daimônica ou convocação de formas de sombra ou seres clipóticos para essas operações, não a grande obra ou a sagrada magia. Que o feiticeiro não esteja vinculado pelos instrumentos da arte mágica, pois estes são externos. Projeções e extensões da vontade. O feiticeiro pode estar vestido e coberto no céu noturno, coberto pelo solo grave e verde da terra e através da percepção de o olho despertado, Lúcifer, e a chama negra, 7, devem trabalhar magia livre. Você mesmo de instrumentos apenas para comandar o uso deles de acordo com o seu desejo. Os 4 triângulos que simbolizam a terra, ar, fogo, água desenvolvida a partir de Ramara não. A tríade da terra é a tríade da luz e a tríade da água também é a das trevas. Ambos. Deve ser considerado em seu aspecto de despertar. Use os triângulos enquanto você passa. Os elementos e suas atribuições, luz e sombra. O desenvolvimento dos aspectos feiticeiros das bruxas Sabat é baseado na arte e escritos de Austin Osman Spare, chamados os Velatanatos. Enquanto as técnicas implementado e desenvolvido pelas Spare não é novidade para a bruxaria, a abordagem é Zuz. Ele próprio era o recebedor do que é o Arcanão de Anan, da linguagem de primal e magia essencial. Esses são os aspectos bárbaros que permitem ao indivíduo puro, atual, desprovido de dogma e cerimoniais. Enquanto pedimos o treinamento da vontade. Através de tais exercícios, a feitiçaria de Zuz Velatanatos fica na vanguarda de mágica. Despertar. Para trabalhar no sistema de Spare, procuraria os estados intermediários, que é um procriador durante o qual a crença é suspensa, assim a imaginação, Shaitan, pode desenvolver e manifestar o desejo de acordo. O uso do alfabeto do desejo em 24. O It Sabat Works é um desafio para qualquer indivíduo, pois essa é a linguagem do labirinto da mente, os espelhos negros dos castelos do eu. Os sigilos são feitos por muitos meios diferentes, mas deixe a simplicidade do sigilo escrito ser discutido aqui. Não vou explorar aqui os aspectos do uso de music e pinturas como sigilos. Mas lembre-se de que essa é a base para a expansão natural da própria obra. Sigilos são representantes enigmáticos da vontade, pura crença expandida nas linhas do total desejo. O próprio sigilo deve ser feito em uma combinação de letras diferentes do objeto. E então o significado original esquecido. É pelo ato de esquecer que a energia latente
É canalizado pelo subconsciente para a mente consciente. Este é o próprio segredo de tornando-se e usando a força do caos ou o aspecto não realizado e infinito de possibilidade dentro do eu, para sua vantagem direta. Austin Spare escreveu no livro do prazer pelo ego que concebe apenas o sigilo e, não sendo capaz de conceber nada disso, toda a energia está focada através dela, o desejo de. A identificação o leva ao extrato subconsciente correspondente, seu destino. Através do ato de crença ser a corrente subterrânea do sigilo, esquecido através do ato de foco, o aspecto atavístico será chamado dessa mesma força. Se o desejo é exterior, familiares e formas atavísticas atribuídas pela mente se manifestarão pelo subconsciente à vontade consciente desse desejo. Se interior, o familiar atavístico trará para a superfície ou encontre os circuitos adequados para permitir essa manifestação ou autoevolução. A licantropia e a transformação vampírica astral ocorrem da mesma maneira exata. Uma vez que você exploraram e dominaram isso, pode ser realizado trabalhos muito mais perigosos. A seguir, é apresentado um exercício de despertar daimônico, do qual um sigilo trabalhando, envolvendo as formas infernais de Deus de autoevolução e iniciação. Os sigilos foram criados, escrevendo os nomes em árabe, e depois os remontando de uma maneira que só vai assemelhar-se ao significado original. Inflame Thyself Invocation, concentrando-se nos sigilos. Eles mesmos, através de um ato como a postura da morte, é capaz de criptografar rapidamente o significado do sigilo no subconsciente. Se alguém busca a comunhão, contato e iniciação nos mistérios do Sabbatites, imagine o fogo por trás de cada espírito e ligue eles, recebê-los em sua mente, o vasto arcano de encarnações anteriores. Consciente. Você emergirá agora como um deus ou deusa, eles permanecerão imortal através de você como você. A crença é negada pela exaustão e, portanto, o sigilo e sua semente serão plantados. Asmodeus. Asmodai traz o olho escondido, que não sangra quando analisado. Que uma criança rindo devora a vista, ansiosa para. 25. Desperte da terra que ando, escondido na percepção. E forma. À medida que a última tempestade se aproxima, meu nome é assim revelado. Lúcifer. Os incêndios do céu serão derrubados, pelo seu dom de percepção. Todos saberão. De onde a argila se torna fogo e o profano não é mais. As asas de ao lado do dragão, preto e ondulante. Responda à sua presença sombria. A partir disso uma tocha. É revelado. Lilith. De seus lombos, é mostrado um grande prazer, sentido e arrebatado em êxtase das crianças que alimentam todas as noites, a câmara da cama recebe sua paixão. Você deve revelar a lua escondida, que atua como uma porta para essa visão e beleza. Besta e anjo, busca o vício de suas veias doces. Leviatã. 26. Quando o silêncio é quebrado. No entanto, as profundidades profundas dormem. Devo conhecer os oceanos, calma a violência da paixão. Uma luta da vida traz anjos e demônios, que se tornam separado e sozinho. Aqueles que mergulham nas profundezas se tornarão dracones. O Ouroboros eterno, que sonha em envolver todos os desejos. Belial. Aqueles que usam a capa dos lobos, dado seu sangue ao êxtase de Arimã. O desejo da carne é o nosso templo do céu e do inferno, do qual todos os desejos podem se tornar. Ao enfrentar o serafim, pode ar-me-los audas ao despertar, a terra irá então. Responda a uma ótima música. Lançando a sombra de Caim. Vi a versão solitária Nacturne. Este é um pequeno ritual projetado para absorver o feiticeiro com uma corrente focada de ser, a partir do qual ele entrará na gnose luciferiana com facilidade. Eu chamo as sombras infernais que nutrem meu corpo e alma. Eu invoco o círculo que capacita minha forma de ser. Do norte, invoco a força do Set, sendo minha sombra de si mesmo. Do oeste, invoco a força de Anubis, a abertura do caminho. Do sul, invoco a força de Tot, cuja lâmpada ilumina meu caminho. Do leste, invoco Horus, sendo o fogo e a força do espírito. Caim, trazedor do caldeirão da mudança e autotransformação, proteja meu próprio sendo de si mesmo, para que eu possa crescer e subir em nossa família nascida do sangue de bruxa puro. Eu procuro as bobinas do Leviatã, a terra do sepultor Darken de Arimã e o sonho. Plano de Lúcifer. Permita que os portões se abram diante de mim. Então está feito. 27. O rito de Shaitan. Uma invocação de auto-iniciação. O círculo representa o juramento da perfeição, da qual nada deve entrar. A mente é fonte do céu e do inferno, do qual podemos nos alinhar melhor através do ritualístico. Ferramentas e técnicas, é o comando de olhar em andamento, em termos de maior preto. Magic. Roucado em velas vermelhas ou negras, brancas no altar e em 2 pontos. Norte e leste representando Belial e Lúcifer, respectivamente. Velas pretas devem estar em o ponto do oeste e do sul, representando Leviatã e Shaitan, a força reverteu de Lúcifer. Segurando a Tami, rastreei o pentagrama averso e foco. O preto da noite da qual eu habitei o desejo de um retorno ao amanhecer, de que vou lançar meus olhos através da sombra. Que os opostos sejam unidos como o Twilight reverte para o amanhecer. 28. Foram um pentagrama avesso, sentindo as chamas queimarem da fonte do pentagrama. Examine sua essência e o que isso significa para você. Esta é a fonte de bruxa Sabbath. Empoderamento através do arcano de si. Que os 4 príncipes do Clipot abençoem meu emergência da escuridão à luz. Viagem para Aldajal, meu centro de ser. De frente para o oeste. Leviatã, mestre do eu das profundezas dos oceanos, seus segredos devem andar comigo sempre. Estou segurando a chama de despertar por dentro e devo manter este juramento de sombra e os túmulos do mar ainda sussurrarão nos meus ouvidos. De frente para o sul. Shaitan, Satanás, que existe atrás de Saturno, deixe os incêndios da sua manifestação serem
revelado no rito de sua verdadeira natureza, da qual todos os conceitos de mal serem esquecidos e a essência absorvida. Eu chamo as sombras da chama que residem com Babalon para. Abençoe minha jornada para a luz de si mesmo. De frente para o leste. Lúcifer, a fonte do meu conhecimento de si mesmo, estrela da manhã da sabedoria e perfeição. Deixe a luz de sua essência chover sobre mim, para que eu possa me tornar seu conhecimento, do qual posso me tornar como Deus, deusa. Do sonho de espírito, emerge. De frente para o norte. Belial, Belarion, o serafim que comandaria a terra. Permitir que sua essência surge através de mim enquanto eu estou sobre a terra, seus olhos se espelham. Eu chamo. A partir das profundezas da terra, dê-me forças para me tornar Beldarion Al. Dajjal quando eu passei pelo véu. Imagine os 4 príncipes coroados fluindo dentro de você, que você pode absorver e tomar o conhecimento da força daimônica para usar de maneira positiva e criativa. O batismo é, portanto, um de auto-iniciação, portanto, assim, os símbolos que você acreditava que eram são os oposto. Encare agora e invocar Shaitan, do qual você deve acordar. O sigilo de Shaitan deve ser focado e um mantra será recitado, vibrando o nome Shaitan. Tome agora o Atami e concentre-se no sigilo. 29. Força emergiu de Azot, do qual ao começo e o fim, eu faço. Coloque esse juramento diante de ti. Procurar as sombras, as cavernas da terra, os mortos e o poderoso Arcan saiu e abençoe meu despertar. Eu chamo para o angelical, o mais alto significado de si, do qual toda a luz anuncia o nascimento do meu ser. Despertado, saia da luz do amanhecer. Eu sou a fonte da luz e da escuridão, da qual as penas de pavão crescem. Da minha essência é o fluxo do tempo, a corrente da vida e da luz. Tal deve estar escondido e não revelado ao profano, seus olhos se fecharam nos esquecidos. Sombras de impróprio. Eu falo as palavras das trevas como Zeizas, Natanadas Zeizas, o segredo. Juramento de abrir o abismo, essas são minhas palavras de manifestação. Eu crio, portanto. O dragão que enrola na escuridão deve andar com meu espírito, enquanto eu devo. Cultive a luz do amanhecer da qual a sabedoria brota. O verde da terra é alimentado do sangue dos lobos e dos vivos, de onde grande segredos encontram seu caminho para meus ouvidos. Assim deve ser. Shaitan eu sou, sombra e luz. Deixe as vozes se encherem do meu alegre despertar. Então é feito. O ritual sem cabeça é o ritual usado para entrar em contato e invocar o santo guardião. Anjo, ou verdadeira vontade. Este ritual é conhecido por ser muito perigoso e produzir fenômenos ou assombrações em alguns lugares onde é realizado. Ó sem nascido, ou sem cabeça. É um ritual de grande potência usada como um rito preliminar antes de muitos rituais, pois causa concentração intensa de força. O ritual original foi escrito em grego e no texto o título Akephelos, que significa sem cabeça, é encontrado. O ritual é, em certa medida, considerado setiano no ato de invocação, pois o ritual semelhante era uma invocação para Tifonset. O próprio ritual incluía o uso da cabeça de uma bunda, sangue e a vibração de os nomes do poder. A história deste importante ritual é encontrada dentro da cabeça. Um artigo de Jake Stratton quente e é altamente sugerido para qualquer pessoa interessada em magia e bruxaria. Use o ritual sem cabeça antes de trabalhar e pode vibrar e permitir palavras de poder para rolar da língua, mas também recitam mentalmente. Como Aleister Crowley. Sugerido, invocar frequentemente. Uma invocação para o anjo da guarda sagrada. Espírito do adversário que reside na escuridão e luz. Azazel. Eu sou o daimon que fala as palavras do fogo imortal, a chama sagrada que emerge do relâmpago e tempestade do caos criado, então este é o anjo serpente. Surgirá com a faca de parto derramando em Storm of 7. 30. Espírito do qual os caídos assumiram força, isolada e bonita. Essência angélica. Eu te invoco. Sou Trevilde das areias do deserto ardente e do sol, Sortaine de teu papa e Gifra para a chama que é minha alma será iluminada sob essa luz enegrecida. Shaitan. O adversário, minha alma engenhou. Arogogoro Abral, Tief. Yast Lucifer revelado como Azazel, traqueador de iluminação e amor, que reside na sombra. E leve, tampe e encha meu espírito com tuas 12 asas, pele de serpente coberta de o derramamento do dragão, traga agora a essência da serpente da minha alma. Meleque. Tal S, belo espírito de fogo, eu te convino. Foteta. Nortse, isolador e força de fortalecimento das tempestades, aquele caos que eu temperou. Na tua elegância da escuridão. Eu saio e me torno como o olho de Algol, separado e sozinho no meu ser. Tifon, presente a mim o Tiankniv de onde vou suportar. Adiante no meu sonho e acordando. O remetente de pesadelos acende através de mim. Oh. Vestlet agora a serpente me envolve, Leviathan, o dragão enrolado de ser atemporal. Eu. Invocar sua essência para mim. Ótimo Fanic Daimon de ser sem fim, eu procuro. Beba profundamente da sua xícara e eis que os mistérios das profundezas. Modon. Alt, Sabaut, Ateleberet, Abraut. Pelo próprio círculo que eu construo, eu ando até a coroa de Lúcifer, aquela esmeralda. Que brilham a essência do céu e do inferno. Aquele observador de Angelican do Sol. Virá agora para se juntar à sombra arimânica, que anjo e daimon são. Ingressou. Eu ando até Umbrum Rex, o reino dos tons e as estradas fantasmas, abertas. Os portões para mim. Guardião da espada flamejante e cadáver do cetro abre o anubiano. Maneira para mim. Ei o centro do 8, sol preto red, minha essência para. 7. Azal o céu. Invoco o espírito bafomético sem nascido. Comentário à invocação do anjo da guarda sagrada, Azal o céu. No que diz respeito a uma invocação para o anjo da guarda sagrada, o espírito do adversário. Que reside na escuridão e luz, Azal o céu.
O sistema empregado é um dos 31. Convocando o espírito angelical e daimônico dentro do eu, a verdadeira vontade por meios de uma máscara de bruxaria luciferiana. Os próprios métodos estão contidos em o chamado das 4 direções, cada um componente de maior iluminação de si, qual é combinado com o bestial barra demoníaco com o angelical. Este é o centro de equilíbrio, que muitas vezes era considerado necessário no funcionamento da magia de Abramelin. Quais problemas? Controle sobre as forças daimônicas dentro e além do eu. Azazel é uma palavra sigílica. Fórmula de Azazel e Lúcifer para combinar o antigo Oriente Médio com o ocidental. Ideia do que o portador da luz pode ou não ser. A excelente e útil Liberty de Aleister Crowley explora completamente este sistema. No entanto, em um contexto moderno é bastante longo. Pode ser sugerido que esse papel em particular de invocação mágica ainda deve ser empregada. Esta versão da convocação do o HGA é simplificado para uma versão curta, concisa e eficaz que pode ser memorizada facilmente. No trabalho luciferiano, o praticante está se concentrando em Widershins ao redor do círculo hermético triplo, ou um de seu próprio design, do qual os quartos podem ser chamado. O Gran Luciferian Circle pode ser empregado também para eficaz e conciso abordagem a essa magia de auto-iniciação e transformação. Em relação ao egípcio e convocação daimônica medieval, uma conexão nela pode ser observada. O elenco do círculo é um dos quais o indivíduo proclama dele e seu domínio sobre seu próprio ser, que movendo Widershins ao redor do círculo irá se infundar. Durante a invocação, isso é para visualizar cada manifestação através do olho da Minds a cada chamada. Por exemplo, quando se liga para o sul, eles imaginariam o Deje de fogo, no norte. 7. Esta é a chave para o sucesso do trabalho mágico, a imaginação. Sul o diabo dimensionado é Shaitan ou Azazel, o serafão caído que é feito inteiramente de chama. É essa lenda original que trouxe a separação da deusa ou ordem natural a um processo adversário ou antinomiano de anti-ordem. O mencionar luz enegrecida é a luz de Azazel, ou Shaitan incorporada na terra. Através de Caim, o iniciador do caminho satânico da bruxaria. Leste, Lúcifer como Azazel na forma de terra, a menção de 12 asas em referência ao anjo da serpente. Lúcifer é a liberdade de vontade do qual o indivíduo pode procurar fortalecer e iluminar o eu na própria luz descoberta, ou preto. Chama. Norte, o norte frio é a direção não apenas Caim como o senhor dos cavaleiros, mas também de Set é o adversário. Set é o deus egípcio do caos, tempestades e escuridão. O isolador, Set é o deus adversário da mudança, força e suficiência através do vai. Set é a máscara de Azazel, o senhor da flema. Dentro de bruxaria, Caim é considerado os filhos de Samael e Lilith, sendo assim o mesmo que Baphomet. O espírito superior angelical barra demoníaco de Caim é Azazel, o que se reflete nesse rito de autoempoderamento. É através do Set que tudo sobre o caminho luciferiano passa por, no pele de Caim ou não. 32. Oeste, um chamado ao Leviathan, a essência do dragão que é imortal ou eterna. O circando do Leviatã é um foco direcionado para os indivíduos ou eu, anunciando a separação antinomiana forçada da ordem natural e através de o Leviatã se torna forte neste círculo de ser atemporal. Os mistérios das profundezas são revelado como conhecimento e sabedoria do subconsciente. Batendo no subconsciente, alguém é capaz de dominar sua própria vida individual. A referência ao observador de Angelicando o Sol e a Sombra Arimanique é baseada nos versos duplos ou fetiches dos atavismos bestiais e de Angelique familiares. Por os aspectos adversários externos de eu e ser alguém pode ver objetivamente o essência do eu, manifeste seus pontos fortes novamente na união da carne e da mente. O guardião da espada flamejante e do cadáver do cetro está em referência ao ilustração de Elda e Selaford, com base na passagem pela como acima, então abaixo. Forças do caminho satânico para as bruxas de 8 pontos Sabat barra Luciferian Star às vezes. 33. Chamado ao Gol. Este ritual foi um desenvolvimento da Seteando Ritual Sem Cabeça ou Ritual Born Horizon, desenvolvido e adaptado por Aleister Crowley e The Greek Papiro. Pode-se realizar o rito como uma estimulação auto-isolada por meio da Sex Magic. Inflame o eu através da invocação, o tempo todo focado nos aspectos luciferianos de eu, a luz e a escuridão. Glossário de Termosco, o Ka e o Bia em Union, o anjo da guarda santa e o gênio do mal se juntaram. Esse é o excelente trabalho definido, a união dos opostos. Na visão telêmica, isso seria o Beast 666 e Babalon unidos. Algol, do árabe Algol, que significa estrela demoníaca. Algol é simbolizado como a estrela do caos com um pentagrama avesso, representando a estrela individual ou consciência através do despertar da magia negra. Algol em si é a imagem do conjunto no aspecto do príncipe da escuridão, sendo a manifestação do sol negro ou oposto. Força da criação. Por meio de Algol, pode-se projetar qualquer força mágica necessária com base em experiência de um. Algol é o espelho da ordem de fósforo. Alfabeto do desejo, o aspecto do congresso com o subconsciente e o espíritos que são exterior do eu e dentro do eu. Esta é a gramática que é indizível e é usado em comunhão com o eu consciente, ego, e o eu subconsciente, Kia. Tons ancestrais, espíritos, atavismos ou familiares dos mortos que retornam para nós. Desde a nossa iniciação em magia e bruxaria. Tons ancestrais nem sempre podem ser passados. Família, antes daqueles que estiveram no caminho diante de nós que ganharam imortalidade. Quem, por qualquer motivo, decida nos ajudar. Na ordem negra do dragão, como os espíritos estão intimamente ligados aos conceitos de Varcolassi e aos deuses mortos-vivos. Anubis, senhor dos cacaus e a abertura do caminho. Anubis é o deus funerário que é representado como tendo a cabeça de um chacal ou cachorro.
De acordo com Charles Pace, o filho bastardo de Seta Niaze, e Cis. Ressurgimento atavístico, o retorno à consciência aos poderes dos mortos ou energias ou poderes subconscientes dos aspectos pré-humanos. Atavismos são evocados através da intensa nostalgia e foco, geralmente aparecendo em formas bestiais. Atami, a lâmina da sagrada magia ou um funcionamento da magia negra maior, usada em prática cerimonial ou solitária. Patali, uma faca preta manuseada. Azazel, chamado de Guardian of the Good, Azazel é um dos 200 originais caídos anjos, de acordo com a tradição. Considera-se que Azazel é o mesmo que Shemiasa, o líder dos observadores. O Zohar faz referência, em Vaias e 153ª, sobre o cavaleiro sobre o serpente é o mal do mal. Na tradição islâmica, Azazel é o mesmo que Iblis e considerado por outra tradição como a primeira estrela, em referência a qualquer anjo, que o revelaria como Lúcifer. Azot, o começo e o fim em seu aspecto espiritual, Azot é uma forma de vida e morte. Entre eles vem a possibilidade de manifestação. Ba, a alma na mitologia egípcia. Quando o imortal morre fisicamente, o Ba, que é o corpo astral, vive dentro da tumba e além. Ba pode ser visto como o mal. 34. A força ligada à terra frequentemente apresentada na tradição egípcia como um pássaro de cabeça humana. O Ba é a psique e a força que existe além do véu. Balefiri, fogo ritual usado em reuniões de Coven. Black Flame, a essência iluminada do ser, o conceito que percebemos nós mesmos e nosso aspecto separado da ordem natural. O presente do Set ou Azazel. Cálice, o copo mágico usado para filtros de cerimônias. Enquanto alguns covens e os indivíduos usam o copo de prata, também pode usar um cápula, o que é um humano. Tampa do crânio frequentemente importada do Tibete. Coven, um pequeno grupo de praticantes mágicos. Frequentemente 13 em número. Covens pode ser de um tamanho menor também. Daimon, do daimon grego, que significa espírito. O daimon é a raiz de Dimen, portanto, representa o espírito do feiticeiro e os espíritos externos no astral. Avião. Dezed, egípcio, representa a estabilidade e força, associadas à espinha dorsal no culto funerário. Na união do círculo, Dezed é o aspecto sagrado em união com a sombra do mágico, o próprio aspecto da iniciação em relação ao grande trabalho. Evocação, o ato de chamar o espírito e a área, fora do eu. Evocação. Geralmente envolve servidores, familiares e daemons. Um aspecto potente e perigoso de magia ritual e feitiçaria é evocar a força no triângulo e depois entrar no triângulo e invocar a força, chamando-a. Isso resulta em um aspecto da posse e leva a desenvolvimentos mais altos da consciência e da psique. Familiar, o servidor ou espírito animal que está associado ao feiticeiro. O familiar pode ser evocado e amarrado, ou pode ser criado pelo indivíduo para ajudar no trabalho de feitiçaria. Chamado também de famulus, latim. Fetiche, um objeto do qual o foco de um item de espírito ou coven é carregado. Isso é a casa do famulus e é uma extensão do feiticeiro. Anjo da guarda santa, a verdadeira vontade, o aspecto divino do eu como o psique, o aspecto imortal da mente que nos separa de seres instintivos puros. Iblis, o anjo caído conhecido como o diabo. A atribuição de Iblis é do a imaginação, assim Lúcifer é a nossa imaginação. Embora não seja amplamente aceito no Oeste, William Blake foi um dos poucos e atribui Satanás à mente. Iblis é derivado do diabólico grego. Iblis antes da queda é conhecida como Azazel, que é idêntica a o líder dos observadores. Invocação, o ato de chamar os espíritos, assumindo a consciência do exterior. Fontes inspiradas. Invocação na súplica de uma força, para trazê-la e absorvê-la. Alguns consideram esse espiritualismo predatório que está relacionado ao vampirismo astral. Ka, a força vital da vida que está relacionada a Ba. Ka pode ser visto como o santo guardião. Anjo, o espírito de luz e perfeição em si. 35. Kapalamanskal CAP consagrado como um copo de bebida ou cálice. Patali usado em ritos tibetanos Shod. Licantropia, assunção de transformação astral e consciente em um animal. Forma. Usado na projeção sonhadora e rituais atavísticos. Krina, a sombra dos mortos. Formas do espírito que podem ser controladas e absorvidas pelo próprio corpo astral do feiticeiro. Pode-se alimentar os próprios servidores disso, que eles podem pegar sua sombra e, da sua vontade, formar suas formas na escuridão em qualquer coisa. Moda que você deseja. Necromancia, evocação e comunhão com os mortos. Sábado, a reunião de bruxas no plano dos sonhos, o arcano secreto de deixar o corpo. Existem dois aspectos do sábado, o Imperium barra celestial, do ar, o luciferiano Sabbat, e o Sabbat infernal, stúnico, de Manique e baseado na terra. Esses dois elementos do conclave de sonho estão conectados ao simbolismo do qual o Fraturnites Saturni se concentrou como a oitava alta e mais baixa de Saturno. Tons, sombras dos mortos, espíritos que comunicam com os vivos. As bruxas. O PS Sabbat trabalha com tons de crinas ancestrais e espíritos evocados. Thanatos, morte e o espírito. Thanatos é considerado a postura da morte. Guia através do qual encontramos o desejo profundo, Thanatos é o gateway, portanto. Teurg, sagrada ou alta magia, praticada originalmente ou definida pelo egípcio. Os platonistas que comunicam com espíritos benéficos são procurados. Esta faz parte do grande trabalho de comunhão com o anjo da guarda sagrado, e maior ser vai ter ou familiar. Vampirismo, uma arte secreta do espiritualismo predatório, que envolve a projeção astral. E aspectos da licantropia, comunhão com os trabalhos mortos e necromânticos.